quando que é feito e você sugere ou reconhece o uso dessa técnica? Então, a debicagem é um assunto bastante delicado até de se comentar. Por quê? Uma ave má debicada, se ela tiver uma luminosidade muito alta, ela aumenta a incidência de canibalismo. A luminosidade, hoje está se trabalhando até com luz azul, né, em recria, né, para não ter problema de amontoamento, problema, né? Então, luz azul. Com certeza a cor da luz, ela está totalmente ligada também a uns anos para cá, vamos dizer aí uns 5, 6 anos talvez, veio uma debicagem chamada debicagem holandesa. Ok. Né? Que funciona também super bem. A genética tá na frente da nutrição, na minha opinião. Hoje uma galinha, ela às vezes pode te entregar muito mais. Olá, amigos e amigas. Em oferecimento a Novogen, a Fujikura, a Kilbra, a Smutec, a Frata Embalagem e a Agroenergy, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, debicagem, iluminação e muito mais. Então, esse episódio de hoje, se você quiser saber, aprender um pouquinho mais sobre debicagem, conhecimento, debicagem e também iluminação, fique até o final, que eu estou com um convidado maravilhoso aqui hoje. Estamos em Santa Catarina, aqui no Hotel Internacional de Gravatal. Em Gravatal, vamos falar um pouco com o Silvio, agora, Schlickmann. Eu tenho um problema com o sobrenome das pessoas, até porque o seu é alemão. Silvio, muito obrigado por você ter vindo aqui, compartilhar um pouco do seu tempo aqui conosco e literalmente nos ajudar a questão da avicultura, para que a gente possa conhecer um pouquinho do Silvio, conhecer um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, e eu vou tentar extrair de você algumas dicas, alguns conselhos sobre a avicultura. Muito obrigado. Não, estamos aí, Adriano, estamos dispostos aí a colaborar um pouquinho aí e dispor um pouquinho de conhecimento aí, né, nesses assuntos que a gente vai abordar. Já conheci o hotel aqui? Já, né? Eu venho pra cá direto, cara. Você vem pra cá também? Não, porque a gente tá do lado, né? Então a gente acaba, às vezes... Eu já me hospedei aqui, né? Já teve algumas hospedagens, mas não tem muito o costume, porque fica muito próximo aqui da onde a gente mora aqui, né? Mas as águas aqui termais são maravilhosas. Não, são maravilhosas. Cara. As águas termais aqui, e são terapêuticas. O pessoal queira curtir águas termais terapêuticas, água quentinha que já sai do solo quentinha, cara. Não, a gente aproveita, às vezes acaba não aproveitando em si o hotel, mas aproveita aqui todo o complexo termal, né? Isso a gente passa um dia aí nas piscinas, então é muito gostoso aí. Entrevistamos o prefeito aqui de Gravatal também, o Clay Rodrigues. Rodrigues, gente finíssima, ele tá vindo uma nova geração de políticos aí, o cara... Dá pra, assim, a percepção que nós temos é que ele tá com vontade de fazer, com vontade de fazer acontecer. Show de bola. É importante isso aí na política, vir pessoas novas aí com ideias renovadoras, né? É verdade. Ô Silvio, mas me diz uma coisa, antes de nós entrarmos sobre o nosso assunto, que vai ser sobre debicagem e iluminação, nós gostaríamos, o pessoal que talvez não te conheça ainda, gostaria de conhecer o Silvio, tá? Quem é o Silvio? Te apresenta pra nós e fala um pouquinho do Silvio profissional. Então, eu estou aí há 25 anos já trabalhando principalmente com poedeira comercial, né? 25 anos. 25 anos. Caramba. Aí já de estrada, né? Sempre ligado muito a manejo, muito a produção em granjas, né? E sempre foi um trabalho muito voltado à poedeira comercial mesmo, né? A gente tem que ser muito ligado nisso aí. Então você conhece a Novogen, então? Conheço, já fui. É boa? Já fui representante da Novogen em Santa Catarina. Mas é uma boa genética? Boa, muito boa. Então tá bom. O pessoal da Novogen, Gustavo, vale, só a boa, tá aprovado, Gustavo. O Gustavo me conhece. Legal, pessoal, a Novogen, lá no sul a Novogen tá dominando lá, cara. Os caras vieram aí com uma genética top, fizeram um melhoramento ainda mais produtivo, eu recomendo. É indicada pelo Pod Aves, tá? E voltando ali, avicultura profissional de postura. Isso, sempre foi muito ligado à poedeira, né? A gente
trabalhou em outras áreas aí, mas sempre o meu foco foi muito em poedeira comercial. A gente trabalha com algumas representações, né, e muita consultoria também nas granjas hoje em dia, né? Então, a gente está aí com quase 50 anos, estamos aí em meia vida já, então... Cara, 25 mas anos. são 25 anos de experiência em poedeira comercial. E quando você iniciou, lembra a data, mas o ano que você iniciou? Eu me formei em técnico agrícola em 98. Mudou muita coisa de lá pra cá, né? Nossa, é totalmente... Cara, são outros tempos, né? E de forma de muito lá para cá, nos anos 2000 para hoje, é totalmente diferente. E forma meio meteórica, né? Muito rápido, muito rápido. Nos últimos 10 anos, então, a mudança foi esplendorosa, foi um negócio gigantesco. Principalmente em genética, nutrição, né? Isso aí mudou muito. É verdade, a genética mudou bastante, né? Mudou totalmente. Na tua experiência, assim, fazendo esse bate-papo, o veterinário, por exemplo, ele teve que se atualizar bastante, algo que ele tem que estar sempre desenvolvendo. O que o granjeiro, por exemplo, ele precisa ter a questão aí a sua percepção e como é que eu posso dizer, opinião, tá? O que o granjeiro busca no veterinário, ou mesmo no técnico agrícola, ou até mesmo no agrônomo? O que ele busca, assim, no profissional? Ele busca, na minha concepção, alguém de confiança, né? Porque hoje são muitos profissionais ligados à avicultura, ligados à poedeira comercial. Então, se um produtor ele começar a ter muitas opiniões na granja, ele acaba se confundindo e acaba confundindo muito a cabeça dele, né? Sim. Então, hoje ele precisa ter alguém realmente de confiança, né? Um técnico responsável, alguém do mercado que conheça toda essa mudança que teve no mercado até hoje, né? Para poder dizer assim, não, a gente vai seguir aquele rumo ali que a tendência é dar certo. Não que os outros não saibam, né? Mas é quando começa a ter muitas opiniões, acaba confundindo um pouco. Sim. Né? São visões diferentes, são experiências diferentes. Todas talvez vão chegar no mesmo lugar, né? Será? Mas algumas, a tendência é que sim. Mas vamos dizer assim, se ele não seguir um rumo, ele acaba se perdendo um pouco nesse meio de caminho por várias opiniões, querer fazer tudo que o pessoal fala, né? Mas, então, hoje o que ele busca, eu acho, na minha opinião, é justamente isso aí. Confiança, né, em alguém que tem experiência no mercado já para cometer menos erros, vamos dizer assim. Sabe que eu falei com o Rubens Mamed há algum tempo lá em São Paulo, não sei se você conhece ele, diz que é meio referência na questão avicultura. Ele me falou, Adriano, o que mais às vezes me surpreende é pessoas dizendo que vão chegar pelo mesmo objetivo, com rotas, com caminhos totalmente diferentes. Isso me causa estranheza e me tem um certo desconforto. Isso preocupa um pouco, né? Porque vem, às vezes, algumas ideias faraônicas, né? Algumas ideias milagrosas que realmente assusta. E tem, né, alguns produtores que às vezes acabam embarcando nessas promessas e ali na frente começa a ter alguns problemas de desafio de manejo, desafio de desempenho, né? Que acaba tomando algum prejuízo que muitas vezes ele não consegue nem computar isso aí, né? Entendi. Na tua opinião, Silvio, assim, quando que é feito, vamos entrar no assunto da bicagem, quando que é feito e você sugere ou reconhece o uso dessa técnica? Então, a debicagem é um assunto bastante delicado até de se comentar. Por quê? Porque há vários tipos de debicagem e várias necessidades hoje na granja, né? Vamos começar do princípio, porque vamos citar talvez 3 modelos de debicagem que existe hoje já no mercado e que teve há muito tempo atrás. Vamos falar, né, começar falando da debicagem tradicional, né? Aquela que se fez há 10, 15 anos atrás e continua se fazendo, que talvez seria a debicagem mais perfeita até o momento. Não perfeita em... O que é a tradicional? É a reta? A tradicional é a reta. A tradicional que a gente fala é aquela feita no pintinho com 10 dias de vida, 7 a 10 dias, que é queimada, né? Simplesmente queima ou corta, né? Tem regiões que corta, tem regiões que só queima,
né? E faz um repasse nele a partir de 60 dias, 70 dias. Okay. E aí faz um corte reto. Reto, ou alguns locais ele é um pouco mais arredondado, né? Mas essa é a tradicional, que é feita duas vezes. Feita no pintinho e feita na franga lá com 60, 70 dias. Mas esse corte, eu vejo 3 tipos, assim. Eu quero comentar e agora eu quero a tua opinião. Tem o reto, que é 100% reto, que é esse aqui, o reto. Isso. Tem o meio, que é a diagonal. E tem aquele que também é tipo tem um V. meio arredondado, Tem. E ainda tem mais um que é meio arredondado. Então são 4. Não, são esses 3 tipos, né? Mas depende muito das regiões. Tem algumas que a reta é mais rápida. Vamos dizer assim, tu vai fazer o repasse, corte reto, é mais rápido. Tu vai arredondar um pouquinho esse bico, ele acaba demorando um pouquinho mais. Okay. Mas tem regiões, eu falo, né, pela região de Santa Catarina aqui, se faz muito essa debicagem arredondada. Né? Que a hora de cortar, em vez de cortar lá o bico reto, ele acaba dando uma arredondadinha, né? Que esse bico vai ficar praticamente assim, o bico da galinha, né? Então ele fica bem redondinho, perfeito, né? Mais esteticamente, o mais bonito que fica, na minha opinião. Né? Tem regiões que acabam, pelo tamanho dos lotes maior, acaba cortando reto, simplesmente faz um corte reto nos 2 bicos, que é um pouquinho mais rápido. Todas as duas funcionam e todas as duas a gente vai chamar elas de debicagem tradicional. Ok. Dos anos para cá, vamos dizer aí uns 5, 6 anos talvez, veio uma debicagem chamada debicagem holandesa. Ok. Né? Que funciona também super bem, né? Tem seus adeptos a ela, né? Que é uma debicagem feita no pintinho de ali também 7 a 10 dias, né? É uma debicagem que funciona, só que ela exige o técnico que vai fazer essa debicagem precisa ser uma pessoa de extremo conhecimento para poder fazer essa debicagem, porque ela é uma debicagem um pouco mais técnica. Como assim? Ela é feita no pintinho, é uma máquina que ela corta de lado, tu bota o bico do pintinho, a máquina corta de lado em V, esse bico do pintinho, né? Ok. Ele fica cortado em V e não se faz mais repasse. O que precisa ter um técnico muito responsável para fazer isso aí? E de muito conhecimento? Porque depende muito do tamanho do bico do pintinho e depende da guia que ele usa, que é um furo que coloca na máquina para fazer debicagem. Esse furo, muitas vezes, ele coloca um furo de manhã e à tarde ele tem que botar outro furo já. Porque o pintinho, de manhã para de tarde, ele já teve um desenvolvimento, cresceu um pouquinho. É tão rápido assim? De um dia para o outro. É muito rápido. E ela é uma debicagem tem que ser muito exata para não ter problema. Então foi onde apareceu alguns problemas com essa debicagem que o técnico talvez não fez bem feito, não tinha muito conhecimento, foi fazer muito rápido. Né? Foi onde apareceu alguns problemas. É uma debicagem que funciona perfeitamente. Uhum. Mas, como eu falei, ela precisa ter um técnico com bastante conhecimento para exercer essa debicagem. Que tem que ter essas percepções, né? Do Sim. tamanho do bico, usar a guia correta, né? Que nem eu falei, de manhã tu começa a debicar, fazer a debicagem, no início da tarde tu tem que trocar a guia, porque o pintinho já teve um desenvolvimento, cresceu um pouquinho, então se ele não cortar exatamente o tamanho ideal, o bico vai crescer, aí chega lá na franga, depois vai ter bico... Né? Pois é, eu já vi o de baixo é maior, Exato. O de cima é maior. O de cima cresceu, o de baixo ficou para trás, ou o de baixo cresceu, o de cima ficou para trás. Aí tem que fazer o repasse. Aí às vezes tem que fazer o repasse. Né? Então é onde essa debicagem holandesa acabou tendo alguns problemas. Ela veio com bastante força. Hoje existe muitas pessoas que ainda fazem ela, que se adaptaram, que conseguiram, né, chegar numa perfeição. E funciona super bem, né? Conseguiram fazer. Agora, dos últimos anos para cá, vem uma debicagem tomando bastante espaço, que é a debicagem a laser. Pois é, eu sei que essa aí tá ganhando grande notoriedade. E talvez seja o futuro, né? Você acha? Com certeza. Por que, Silvio? Porque existem vários pontos que a gente pode se dizer. Não que as outras debicagens vão ser extintas, né? Na Europa tem muita... A debicagem de corte, ela já é extinta, né? Muitos países não pode mais cortar o bico, né? Então, no Brasil, talvez isso demore um pouco ainda, né? Então, vai se continuar fazendo todas elas. Eu penso na laser seja o futuro, porque
melhorou muito já essa debicagem, né? Ela é feita no incubatório, pelo próprio incubatório, já manda o pintinho pronto para a granja. Os lotes cresceram muito uns anos para cá. As granjas cresceram bastante. E a mão de obra começou a ficar escassa, né? Principalmente para fazer esse tipo de manejo. Gente especializada na granja para fazer isso aí. Então acabou que está sendo mais cômodo. Finho, a pintinha já pronta. Mas essa técnica ali, ela é uma técnica que a efetividade dela literalmente não precisa fazer o repasse depois? A maioria não faz repasse, né? Não tem a necessidade de fazer o repasse. Hoje as genéticas também estão buscando galinhas mais calmas, né? Um pouco mais não tão agressivas, que precisa fazer umas debicagens tão severas, né? Então, tudo vem contribuindo para diminuir essa agressividade na galinha, né? Para que não precise também fazer uma debicagem tão severa. E a laser, como eu falei, né? Tu imagina um lote de pintinhos, como a gente tem muitos lotes hoje aí de granjas médias, nem granjas grandes, né? Um lote 100 mil, 200 mil, 150 mil. Nem falo tão grande assim, um lote de 40, 50 mil pintinhos. Tu imagina a mão de obra, né? O tempo, quantas pessoas tem que ter para fazer Vamos supor que vão fazer a debicagem tradicional. Né? Tu faz no pintinho e tu vai repassar ela com uma franga com 60 dias. Tu imagina quantos funcionários tu tem que ter, né? Gente especializada para fazer isso. E quantos dias vão levar para fazer um lote de 50 mil? Não, a gente tá falando de 50. Eu tenho lá em Rio Grande do Sul, tem lote de 100 mil. Não, com certeza. Se eu São falei Paulo tem 100 mil. Granjas médias, né, de 40, 50 mil. Granjas grandes hoje tem lote de 100 mil, 150 mil. Verdade. Então, tu não tem mais hoje mão de obra para isso. E aí, o que acontece? A gente tem que começar a ter algumas opções justamente para isso aí. E como a laser veio, né, e está vindo com uma técnica hoje já bem avançada, né, com máquinas melhores, né, o pessoal já se adaptou à maneira de fazer melhor, né, tudo vem sendo melhorado. Então eu vejo que a laser é uma tendência muito grande de ser o futuro da poedeira, né, da debicagem. Sim, a pergunta que eu me faço muitas vezes é, ok, a gente conhece a debicagem para evitar a questão do canibalismo entre as aves. Outros também dizem que o corte do bico e ele ficando, né, menos seletivo na hora de comer a ração, ele vai fazer com que a galinha coma a ração mais homogênea em vez dela ficar escolhendo. A questão é, qual dos dois, na verdade, é literalmente mais efetivo? É para a questão do canibalismo ou para alimentação? Não, a debicagem principalmente se faz hoje para evitar canibalismo, né? Tá, mas o canibalismo, o estresse, eu acredito que hoje o estresse, a ave, o tanto de atenção que o avicultor dá para ela, estresse hoje é muito... Não é o estresse, vamos dizer que seja a natureza mesmo da galinha, o instinto tá beliscando, tá, né, ciscando, tá selecionando. E como a gente adensou um pouco a avicultura, né, colocou várias galinhas, 10 galinhas numa gaiola, 10 galinhas num compartimento, elas ficam muito próximas. E o maior problema é quando ela vai fazer a postura dela, que ela acaba expondo a cloaca. E ali que é o maior problema quando a galinha tem um bico, né, não bem feito, que ela acaba, aquilo chama a atenção das vizinhas dela ali, e elas vão lá e acabam dando uma beliscada, né? Então, se esse bico não tiver bem feito, que tiver uma maneira que ela consiga beliscar e machucar, essa galinha vai ter o problema de prolapso, que a gente chama, né? E é uma galinha a menos no plantel, né? Então, quando a gente tem muitos problemas de mortalidade alta, né, de prolapso, alguns casos é problema de bico. O prolapso também pode ser linkado também Com certeza, porque a gente não tem como frisar essa questão, o prolapso foi problemas nutricionais, problemas de crescimento ou é bico, né? Muitas vezes está atrelado ao bico.
Entendi. Então o bico ele é um fator. É uma arma da galinha também. É uma arma da galinha. Então ele precisa ser bem cuidado com atenção, né? Escolher uma boa técnica de debicagem dessa, né? Para evitar esse tipo de problema. Mas a pergunta que eu te faço é, e agora trocando ideia aqui mesmo, de fato, vamos pensar aqui, geralmente nas aves criadas aquelas livres, o pessoal não debica aquelas aves. E vai bem, teoricamente. Assim, o pessoal fala, Adriano, não debica minhas aves, eu tenho lá... Claro, mas o índice de aves que eles têm lá é 500, 1000, entendeu? Exatamente. É melhor de se manusear. Isso, e o espaço que ela vai ter é maior também, né? Então a gente está falando talvez de uma galinha solta aí com poucas aves por metro quadrado, né? Entendi. Então ela tem mais espaço. E a ave solta, geralmente, quando ela vai fazer a postura dela, ela tem um ninho para fazer essa postura, né? Sim. Então ela acaba se isolando um pouco das outras. Entendi. Ela não faz ali numa gaiola, vamos dizer que está aqui numa gaiola e várias aves na volta dela. Mas nós estamos falando na postura comercial, mas nas matrizes, é a pergunta que eu faço, e eu vou perguntar isso pro pessoal. Tá vindo uma empresa que vai se tornar apoiadora, eu vou perguntar para eles, a questão das matrizes também é feita debicagem, será? É feita debicagem nas fêmeas. No galo não, né? Nas fêmeas é feita a debicagem, nas matrizes. Eu não tenho muito conhecimento, porque matriz não é o meu chão, né? Mas o pouco de conhecimento que eu tenho é que o galo não consegue fazer a cópula. Exatamente, se cortar o bico dele, ele não consegue fazer a cópula. Entendi. Então, matriz é um pouco diferente a situação, né? Sim, porque tem as bisavoseiras, toda aquela questão. E até cara, nós estamos gravando aqui em agosto, mas em começo de agosto nós tivemos ali na CAVE, na simpósio de matrizes e incubatórios. E esqueci de perguntar isso. Devia ter perguntado, cara. É um assunto interessante. Porque dizem também, o pessoal fala que as aves livres, tá? Geralmente aquelas ficam no chão. Certo. Também alguns fazem a debicagem, outros não fazem a debicagem. E aí? São essas coisas assim. Existe algum estudo, será científico, para a questão de livres, não livres, gaiola, não gaiolas? Sabe de alguma coisa assim ou não? Não, talvez não tanto estudo, né? Hoje existe muita a parte do bem-estar animal que vem defendendo muito essa parte da debicagem, né? Mas o bem-estar animal, eles falam sem ter um estudo científico, cara. Mas tecnicamente, isso eu falo com toda certeza que se tu tens uma produção industrial, uma produção grande, concordo, tu precisa fazer um tratamento de bico. Concordo. Isso seja galinha solta, seja no free range, seja queijo free, seja o estilo de produção que seja. Mas produção com alto adensamento de aves precisa fazer tratamento de bico. Pois eu descobri até que nas codornas também tem que ser feita a debicagem. Exatamente. Você também lida com codorna também? Muito pouco. Tenho pouco contato com codorna. Porque essa questão a codorna tá tomando um espaço bem significativo na avicultura, né? Sim. O pessoal vem elogiando bastante, vem crescendo. É uma outra ave que tem o instinto e existe o adensamento maior, né? Sim, então são colocadas várias aves ali num espaço pequeno, que é o problema que tem os problemas de canibalismo, né? Então precisa fazer um tratamento de bico também. E na tua vivência, assim, a questão de experiência, você pega muitas granjas que tem problema ainda de uma má debicagem ainda? Ah, tem. Ainda tem. Mas feito na granja ou feito... Porque uma dos grandes problemas que tem, às vezes, é o avicultor comprar a ave recriada e já vem debicada e ali o bico já tá tratado. Sim. E ali, às vezes... tá errado. E aí, como é que faz para consertar isso, cara? Isso. Aí a gente pode até entrar num outro ponto, que é a questão da luminosidade. Tem a ver muito a luminosidade com o tipo de debicagem, se ela está sendo bem feita ou mal feita. Como assim? Pá, agora bugou a minha cabeça agora. Exatamente. Sei que esse é um outro assunto também bastante polêmico, né? Mas isso também eu já tenho experiência com isso aí. Uma ave má debicada, se ela tiver uma luminosidade muito alta, ela aumenta a incidência de canibalismo. A luminosidade, ela está totalmente ligada com
essa parte aí do problema de... Às vezes tu pega uma ave lá que tá com o lote todo com um bico mal feito, né? Um bico que cresceu, que tá lá, aqueles bico Sim. maior, um bico de gavião que a gente chama. E às vezes não dá problema. Porque tá com a luz mais baixa. Exatamente. Aí tu começa a ligar essa questão da luminosidade. Aí tem outro lote lá que tá perfeito, aquele bico perfeitinho, né? Que tu diz, pá, mas esse bico não tem como dar problema. Só que tá com uma luminosidade muito alta. E isso acaba estressando a galinha. Né? A gente tá falando de luminosidade alta, é a luminosidade talvez 2, 3 vezes acima do que seria o padrão. Mas você fala a intenção... A intensidade. A intensidade da luz? Ou não é o tempo de duração de luz, é a intensidade. Não, é a intensidade. Mas não existe um equipamento que possa medir a intensidade da luz? Existe, é o luxímetro, né, que é como se mede a luz, é o luxímetro, né? Se mede pelo lux que a gente fala. Ok, mas se existe esse equipamento para medir a luminosidade do aviário, por que o pessoal erra? Erra porque às vezes não tem esse conhecimento, né? Porque acha que para galinha precisa ter uma luminosidade alta, né? Às vezes é falta de conhecimento, falta de orientação, né? E falta dessa experiência desse contato, né? Luz vermelha ou luz branca? Não, a luz que a gente fala é uma luz normal, né? Tanto que essa luz que a gente está falando aqui. Se nós for falar em números, o lux ideal, né, para produzir 20 lux, 30, né? Mas às vezes tu pega um lote lá que tá lá, que nem eu falei, o bico perfeito, só que tá com uma mortalidade altíssima por prolapso, por bicagem. E tu não entende como aquele bico acontece isso aí. Aí tu vai ver, né, a intensidade da luz lá em cima. Tá lá em cima, tá dando 100 e poucos de lux, né? Isso irrita a galinha. Né? Tu imagina a gente mesmo, um ser humano, numa sala totalmente iluminada, com uma iluminação forte. A gente já tem problema na visão e tal, mas às vezes tu tá só naquele momento ali, e a galinha é todo dia. Né? Imagina, tá no escuro, 5 horas da manhã, acende a luz naquela intensidade gigantesca. Violenta, e todos os dias. Né? Então, é um estresse. Acaba gerando um estresse. Por isso que eu falo que a intensidade da luz, para ficar mais fácil de entender, tá totalmente ligada ao sistema de debicagem. Mas aí eu me pergunto se a cor da luz também não influencia, porque uma coisa é luz branca, outra coisa é luz vermelha. Até agora tem a luz neutra, que eles falam. Branca, neutra e vermelha. Amarela, que eles falam. Será que isso também não influencia? Influencia, com certeza. Mas qual é a melhor? Né? Tipo, teria que fazer pesquisa. Isso. Né? Essa informação eu não tenho, qual que seria a melhor ou pior. Hoje está se trabalhando até com luz azul, né, em recria, né, para não ter problema de amontoamento, problema, né? Então, luz azul. Com certeza a cor da luz, ela está totalmente ligada também mas a intensidade é o que mais... Na prática, se nós for falar em intensidade, mas isso são uma prática de anos atrás, né? Lá no início, quando eu iniciei, a gente falava que quanto de luz que a ave precisa. Se a gente estiver num galpão, numa sala, e tu tiver com um jornal e tu conseguir ler o jornal, né, com a luz que tem, quer dizer que essa luz tá ok. Tá ok, né? Então isso é uma prática que se usou muito no passado para saber. Só que isso foi se esquecendo um pouco, e aí as produções aumentou, né, foi para a parte de automático, automatizou tudo, né, se colocou 60 mil, 80 mil aves dentro de um galpão, né, e se pensou que precisa de luz, né, e se aumentou um pouco demais essa intensidade da luz, né, acaba que tem uma mortalidade um pouquinho mais alta. Até porque é o seguinte, vamos pensar aqui, né, por exemplo, vamos pegar um galpão vertical, 100 metros, por aí, 160, que ele é vertical, por exemplo, e a luz fica no teto, se eu não me engano. Isso. Como que vai incidir luz igualitariamente para todos os andares? Exatamente. É um desafio. Isso é um desafio. Então, assim, tem gente que defende que a luz tem que estar só no teto, tem gente que defende que a luz tem que estar no teto e no meio do galpão,
né? Então, aí é mais uma questão técnica de algumas percepções de alguns profissionais que defendem um sistema e outro, né? Mas aí eu te pergunto, eu acho que talvez teria que ter mais estudo para isso, tem mais dados, porque às vezes pegar a loja... Mas o problema do estudo dos dados também tem uma questão também, né? Tem uma questão que é de... Como é que eu posso dizer? Poxa vida. Igualitariamente dos lotes, por exemplo. Uma coisa... Fiz um teste, por exemplo, com genética A. Agora, se você fizer o mesmo teste com a genética B, pode mudar um pouco. Pode. Então você tem que ter sempre... E até mesmo dentro da mesma genética, às vezes um lote vem diferente do outro. Sim. E como que eu vou descobrir se a luz... Mas aí é tentativa e erro. Tentativa e erro. Talvez pegar um ano, uma única genética, a luz assim. Pra te ter certeza, sim. Hoje já tem, né? A gente defende um sistema, tem gente que defende outro, né? Mas se o produtor realmente quiser fazer por tentativa e erro, daí ele vai ter que experimentar de um lote de uma maneira, um lote de outro, para ver como é que se fica melhor. Mas daí talvez esteja aí as universidades que possam nos ajudar também, né? Aí precisa um estudo mais a fundo com dados, né? Pois é. Eu até gostaria também de te dar aqui, ó. Te entregar... Gostaria de entregar um brinde aqui do nosso podcast. Ó, Novogen você conhece já, né? Enquanto isso, você vai vendo aqui, pode ficar vendo o seu brinde. Não sei se eu acho que eu até já saí da posição aqui da câmera, a produtora já deve estar me... né? Vou pedir ajuda aqui para a produtora falar um pouco, nosso colega falar um pouco da Novogen, que vai falar um pouquinho da genética genética de galinhas poedeiras da Novogen. O que a gente pode falar da Novogen? No podcast Podaves, estamos sempre de olho no futuro da avicultura. E a Novogen é parte essencial dessa evolução. Com um compromisso inabalável com a genética de galinhas poedeiras, a Novogen entrega máxima produtividade, ovos de altíssima qualidade e eficiência superior. Com investimentos constantes em inovação e melhoramento genético, a Novogen oferece aves mais adaptáveis, resilientes e com desempenho excepcional. Uma genética que impulsiona sua produção e contribui para resultados consistentes, trazendo mais produtividade e retorno financeiro à granja. Quem escolhe Novogen, escolhe rendimento e um futuro promissor para sua granja. Novogen do Brasil, evolução genética para alimentar o mundo. Certo, então você que é produtor de ovos, genética de galinhas poedeiras, pessoal, é a Novogen. Indicação também de codornas poedeiras é a Fujikura. A produtora vai colocar nesse lado aqui, né? Desse lado aqui, eu sempre às vezes, aqui tem o telefone da Fujikura. Também, agora, equipamentos, né? Gaiolas, horizonte. A Kilbra também conhece? Claro. Kilbra de equipamentos. Aqui, ó, telefone da Kilbra. Equipamentos, postura, né? Também vertical, horizontal, ninhos, pessoal. Dá uma ligadinha na Kilbra lá também. Tem a Frata Embalagens, que é embalagens PET dúzia e meia dúzia, certo? Outra questão também é a questão de classificação de ovos, Smutec, lá do Marcelo, telefone aqui do lado, é a indicação do Pod Aves, e também a Agroenergy, para aquecimento também, lá das pintinhas de postura, ou também corte, que a gente fala, né? Agroenergy, aqui o telefone também no cantinho. Silvio, voltando aqui ao nosso assunto, a luminosidade, questão de luminosidade. E a luminosidade também, eu acho, e é uma questão, um estudo que eu gostaria de fazer também, a questão de a coloração, porque na recria é essencial a luminosidade. Principalmente na recria, você há de concordar comigo. Agora, o quão impacta a luminosidade na hora da recria de um dia até os 140, que ela começa a pingar ali, mais ou menos? Então, na recria, geralmente a gente trabalha com luminosidade decrescente, né? A gente vai tirando luz da franga até ela chegar lá nos seus 90, 100 dias. Tá. Por exemplo, um dia elogia ela com um dia. Quanto de luz que eu tenho que dar para ela? 24 horas de luz. 24 horas, ou seja, tem que deixar a luz ligada. Isso.
Aí vem tirando... Aí começa tirando, né? Daqui a pouco, com uma semana, 15 dias, tira 1 hora, vai tirando, né? Daqui a pouco, conforme vai passando, tira 2 horas, tira 3 horas, tira 4 horas, até ela chegar na luz do dia, que são as 14 horas de luz, 12 horas de luz do dia. Ok. Né? Até lá nos seus 90, 100 dias. Dali para frente, a gente muda o fotoperíodo. Aí começa a crescer o dia de novo para ela. Né, para ela que o dia crescendo incentiva ela a botar ovo, né? Então a gente faz decrescente até 90, 100 dias, dali para frente começa a crescer novamente o dia. Como assim? Aí depois, no final da tarde, antecipa 1 hora. Isso, daí tu começa a dar mais luz para ela de novo, né? Lá para incentivar ela a botar ovo, que é o fotoperíodo positivo daí, né? Ok. O período, por exemplo, assim, o pico de produção de uma galinha poedeira é de quantas semanas, sabe me dizer? Hoje os picos têm dado aí em 25, 26 semanas, né? Algumas genéticas 27, mas geralmente nessa... De 25 a 30, vamos falar assim, de 25 a 30. Isso. E ali, quanto de luz que ela está recebendo ali, mais ou menos? Nesse período ela já está recebendo 16 horas de luz. Né? No pico de produção ela está com 16 e geralmente é o que o pessoal mais usa, 16 horas de luz por dia. Qual é o gargalo hoje mas isso é tudo automático. Sim. Não quer dizer que seja luz artificial, né? Ela vai ter a luz do dia, né? E tu vai acrescentar um pouco de luz artificial para ela para fechar as 16 horas de luz. E ali ela bota... E aí é o que ela precisa, 16 horas de luz e 8 horas de descanso, né? Esse pessoal do animalismo aí não tá criticando essa questão, dizendo que o avicultor está explorando a ave, essas coisas assim, cara. Existe, isso uma polêmica muito grande, né? Pois existe muitas organizações, muitas ONGs aí, né, que acaba querendo denigrir um pouco, né, a produção, mas a genética ela é feita para isso hoje já, né? Então ela pode explorar a galinha que ela vai te dar o resultado que ela tem, a genética foi feita para isso. É verdade. Não, e outra questão também, que eu fico pensando tipo assim, o pessoal dá muita opinião naquilo que eles acham ser bom. Exatamente. Não existe um estudo de fato, cara. O achismo é muito complicado, né? Tô vendo ali as galinhas. Isso. Mas ele tá vendo, mas essa galinha ali, ela tá muito bem cuidada. Ela tem uma alimentação extremamente balanceada. Né? Então ela não está passando fome, não está sendo maltratada, né? Com água, cada vez com mais qualidade de água, né? Como eu falei, uma ração extremamente balanceada. Então ela está sendo bem cuidada, né? Entendi. E na tua opinião, tipo assim, a produção de ovos, tá? Nós temos 3 tipos, vamos falar, né? Aquela caipira, que é criada solta, a cage free, que é solta dentro do galpão, e depois nós temos a gaiola. O mais rentável qual que é? Mas que dá mais dinheiro, de fato. Sem muita... O que é? Hoje, vamos dizer assim, se a gente for pensar nessa maneira, o que vai te dar mais retorno? Quanto mais automatizado tu tiver o sistema, tu vai ter menos mão de obra, né? Tu vai produzir mais, né? Então, com certeza, hoje é o sistema tradicional, né? Tradicional de gaiolas. Com certeza. Mas aí o pessoal fala que mas o caipira e o livre eu vendo mais caro. Compensa, será, Silvio? É uma questão que eu fico me perguntando. Talvez compense. Em algumas regiões compensa, né? Existe esse nicho que é uma parcela da população que acaba pagando mais caro por ser um ovo caipira, por ser de uma ave orgânica, né? Mas é um percentual da população, né? Não dá para a gente generalizar, porque isso não vai ser algo que toda a população vai ter acesso a isso, né? Sim. Se a gente já tem estudos hoje que é em torno de 15%, 20% da população que se dispõe a pagar um pouquinho mais caro, né? Pois então, e nós temos que entender
e convencer o pessoal também que nós ainda estamos num país de terceiro mundo subdesenvolvido. Exatamente. Então a gente precisa levar proteína mais barata também, pessoal. Não adianta ficar criticando, porque eu tenho dinheiro, então eu posso comprar o orgânico. Agora eu tenho que olhar pro meu vizinho, que às vezes ele não tem tanto. Hoje, né, se a gente for nesses supermercados de grandes centros, tu já vê uma infinidade de tipos de ovos, né? Hoje já existe o ovo orgânico, existe o ovo caipira, existe o ovo enriquecido, né, com vitamina E e selênio, que está tendo bastante, ovo enriquecido com ômega 3, ômega 6, né? Então, existe uma vasta disponibilidade de tipo de ovos hoje no mercado, né? Mas o que é o da promoção sempre vai ser o ovo comum, né? O ovo normal. Sim. Sempre vai ser esse da promoção. E o ovo, por incrível que pareça, não é. Você também tem essa opinião que não é tudo igual. Ou seja, tem ovo com mais qualidade, ovo com não tanta qualidade. A questão proteica vai ser igual. Mas a qualidade, duração. Isso é visível, né? A qualidade do ovo é visível. Mas visível como? A partir do momento que tu pega ele só no quebrar, tu já vê que esse ovo tem uma casca melhor, né? Na hora que coloca lá na frigideira, tu vê que é um ovo mais com menos líquido, né? Uma clara mais viscoso, mais viscosa, né? Uma gema mais alta, mais firme, né? Então isso é qualidade, né? Eu entendi. E a questão ali da qualidade do ovo, a viscosidade, isso tá linkado diretamente à nutrição. Né? Com certeza. Tá, mas aí é que tá. Mas o pessoal, eu conversei com o pessoal da AGE Alimentos, eles falaram assim, Adriano, a gente tem muito problema com a questão do verão, que às vezes, porque o que acontece? A galinha já tem um estresse calórico um pouquinho maior, aí ela já não come tanto, ela vai querer tomar mais água, aí o pessoal, se não reforçar na nutrição, Adriano, o ovo vai vir com baixa qualidade. Exatamente. Então, e aí nós batemos muito, isso acontece? Acontece, isso aí é comum, né? Então, às vezes o produtor não percebe que já está mais quente, que já esquentou, que precisa mudar a fórmula da ração dele para verão ou para inverno, né, ou adaptar, né, isso precisa uma atenção constante. Né? Não, pouco tempo também, outra questão que envolve também até as micotoxinas também. Micotoxina hoje é uma realidade e é uma dor de cabeça gigante para o produtor, né? Mas por que, Silvio? São vários fatores, né? A micotoxina ela vem desde da produção do grão, lá do milho, lá da lavoura, né? Então, é uma série de fatores que aumentou essa incidência de micotoxina na ração, né? E também existe muito mais estudos hoje também, né? Que começou a detectar esse tipo de problema e ver e analisar o prejuízo que ela causa, né? Então, hoje a micotoxina é uma realidade e é uma realidade bem que merece uma atenção muito grande do produtor. E como o produtor... Você ainda faz trabalho de campo, de bicagem? Você ainda faz trabalho de campo ainda ou não? Alguma coisa ainda faz, sim. Qual o trabalho? Não mão de obra em si, né? Sim. A gente mais está hoje na parte da consultoria, da orientação, do treinamento, né? E o pessoal ainda comete muito erro de manejite, que eles falam. Esse é eterno, né? Cara, mas... Os erros de manejo... né? Isso aí a gente se depara todo dia com eles. Mas manejo porque o avicultor ele não tá em cima da produção ali, cara, porque existem câmeras também, existem, mas como é que faz para controlar esse pessoal todo? Existe muita tecnologia, mas como ainda a poideira em si, o manejo, ele depende ainda muito da mão de obra humana, né? E a gente sabe que a mão de obra humana, ela hoje faz de uma maneira, amanhã não consegue fazer igual, né? E acaba mudando muito isso aí. Então, os problemas de manejo, muito é pelo ser humano mesmo, né? Tá, mas aí que tá. Tipo, o pessoal não consegue mais fazer igual devido ao funcionário que tá ali? Exatamente, né? Não dizer que Mas por que não cria um protocolo, um negócio assim, um checklist que tem que fazer tudo aquilo todo dia? Não existe isso nas... Existe. Vamos dizer que 80% do pessoal consegue fazer, né? Mas existe muitas falhas ainda,
na produção, na poedeira, né? Na poedeira comercial, porque são muita... Imagina, o pintinho chegou desde o primeiro dia até essa galinha sair lá no descarte, passa por muitos processos dentro de uma granja. Tanto de debicagem é um dos processos só, né? Pois Aí tu tens várias vacinas hoje, né? Falta espaço para colocar vacina para prevenir as doenças, né? Então, muitas vezes, toda semana tem uma vacina para fazer. Então, é um processo muito grande. Até essa franga tá pronta e até a galinha tá produzindo, né? Será que nós temos espaço para uma robótica, talvez, ali no aviário? Uma inteligência artificial, tipo, com algum manejo com robótica? A gente, hoje em dia, não pode duvidar mais nada, né, do que vem aparecendo, né? Hoje já existem robôs que fazem vacina, já existem robôs que fazem... vem vindo muita coisa aí, né? A gente sabe que a Europa já tem robô que faz vacina, tem robô que faz... Então, hoje em dia a gente não pode mais duvidar mais nada do que pode chegar aí ainda. Qual foi a virada de chave que você teve uma surpresa na avicultura? Lembra alguma revolução que você, poxa, a gente fazia assim, agora fazendo dessa forma? Teve algum manejo ali que teve uma reviravolta que mais te marcou assim? Eu falei com o Eduardo Scarpa, ele falou que o manejo que mais marcou para ele, só para você ter um exemplo foi a gaiola. Falou, Adriano, antigamente era tudo livre e tal. Quando chegou a gaiola vertical, eu falei assim, cara, não vai, eu acho que não vai rodar. Eu falei, Adriano, 3, 6 meses rodou muito bem. Aquilo ali, tipo, foi uma quebra de paradigma para nós. Também, eu penso que o que mais me surpreendeu aí nos últimos anos foi a evolução da genética da poedeira. Porque você fala na conversão alimentar e por questão postura? Em tudo, conversão alimentar, em produção, né, em qualidade de produto. Isso de uma forma geral, né? Todas as genéticas tiveram uma evolução gigantesca nos últimos anos. Porque dizem que antigamente a galinha colocava o quê? 370 ovos. Exatamente. Hoje a bota 470, 500. Hoje ela está chegando em 500 ovos aproveitáveis, né? E 125... Não é que colocou 500 ovos, é 500 ovos aproveitados, né? Isso é muito importante, esse número, né? Tu dizer que produziu 500 ovos, mas tem que ver se esses 500 ovos foi aproveitado, né? Ah, tem isso também. Mas o não aproveitado, o que é? Casca? Casca ruim, né? Casca mole, ovo que já chega vazando, né? Então, esses acabam não aproveitando, né? E às vezes acaba sendo computado. Ah, entendi. Então, como faz a computação? O aproveitado que eu falo é aquele ovo que realmente chegou bem e foi pro comércio, né? Vai pro comércio. Esse é um ovo aproveitado, né? Mas aí, mas essa questão também, algo que eu digo que também foi revolucionário, é a própria nutrição também, né? Poxa, hoje não existe mais... eu trabalho com nutrição também, trabalho com genética, né? Mas desculpem os nutricionistas, mas a nutrição ela vem correndo atrás da genética para conseguir fazer o que a genética pode fazer. Você tá brincando, Sim, na minha concepção, né? Sim. A nutrição ela corre atrás para conseguir suprir, entregar o que a genética pode fazer. A genética tá na frente da nutrição, na minha opinião. Hoje uma galinha, ela às vezes pode te entregar muito mais, mas a gente na nutrição ainda às vezes acaba apanhando para conseguir suprir ela, para ela poder entregar tudo que ela pode. Entendi. Porque o avicultor, ele quando tem qualquer problema na granja, ele vai lá, a nutrição. É a nutrição. E às vezes, o pessoal da nutrição que a gente traz aqui, Adriano, olha assim, olha, grande parte é meningite. Não é nutrição, é meningite. Entendeu? E aí, tipo, por que ele diz que é nutrição? Porque é a parte onde ele tem mais custo, o custo é mais alto. Exatamente. Né? Casca fina, nutrição. Pô, aí foi lá, esqueceu de colocar, sei lá, sal. Foi lá, esqueceu de colocar gordura. Ou pecou lá no programa de vacina, né? Que acabou, né, tendo mais problema de casca fina, né? Ou lá na recria teve falha na recria, que essa galinha não teve uma boa recria.
e daí chega no final, começa a dar muito ovo com casca fina, começa a faltar, né? Então, é uma série de coisas que está ligado a... Uma pergunta talvez você vai me solucionar. Diz que as vacinas nas aves, principalmente nas poedeiras, elas só são exigidas no as de incubatório. Dali para frente, não são exigidas. A gente faz por uma precaução para não perder o lote. Sim, exatamente. Aí, mas não é uma prevenção do produtor em si, né? Ele sente que na região onde ele está, na granja dele, tem um desafio muito alto para certo tipo de doenças, então ele vai adaptando o programa de vacina conforme ele é orientado a proceder naquela região. Mas e quando... Mas não que seja obrigado, né? Se ele quiser passar a recriadora sem fazer as vacinas, é um risco dele, né? Pois então. Mas a gente sabe hoje em dia que isso é uma loucura, que vai ter a gente já sabe do prejuízo que vai ter lá na frente, né? Mas não que os órgãos exigem que se faça certo tipo de vacina. Ok. E me diz uma coisa, a questão, por exemplo, quando eu compro a ave recriada, e aí eu compro ela já com 140 dias, 120 dias geralmente o pessoal vende, 90 dias é o mais comum a ave recriada. 90 dias. Eu posso fazer, será um exame para diagnosticar, para ver se aquela ave realmente foi vacinada? Pode. Existe anticorpos ali e tal, porque teve uma vez um avicultor que me questionou. É muito comum hoje tu monitorar isso aí, né, para ver se realmente tu tá comprando aves de confiança, né, aves que estão te entregando realmente o que tá dizendo no manual, né? Porque tinha boatos no mercado aí, falando contigo, que tinha aves sendo vendidas, recriadas, que não estavam sendo vacinadas. Isso... E aí que pega. Aí é que eu digo hoje de tu ter realmente pessoas de confiança, né? Comprada da pessoa que você realmente confie. Isso, pessoas idôneas, né? Gente do mercado que realmente tá te entregando o que tá falando, né? Então, isso realmente... a gente trabalha nesse mercado, a gente sabe que existe algumas picaretagens ainda, né? Mas o produtor precisa se certificar e se rodear de pessoas de confiança justamente para isso. Mas às vezes uma coisa é esquecer a vacina. Tudo bem, não é que tudo bem, mas tipo assim, sabe assim, esqueceu. Que eu já acho mas outra coisa, tu não dá a vacina por índole. Não dá e falar que deu feito, a vacina. E aí... Isso é muito grave. Daí, e aí, tipo assim... nós estamos falando aqui, e é opinião nossa, tá? E pessoal... Mas não vou citar nomes, não é essa questão mas já aconteceu já do pessoal, não. E muitas vezes o veterinário chegar e falar assim, Adriano, e o cara pediu pra mim poder assinar, eu não assinei. E não tinha dado... Tipo, eu não vi se foi dada a vacina ou não. Eu não tô dizendo que não deu a vacina. Mas tô dizendo que, poxa, eu não vi da vacina. Exato. Então, se eu não vi da vacina, eu não vou assinar. Hoje existem maneiras de monitorar isso, né? De tu fazer testes de laboratório, mandar material e ver as titulagens lá. Tu vai ter uma visão que se foi feita a vacina ou não, né? Tá, mas então... e se não foi feita daí? Porque dá a vacina depois, sei lá, de 90 dias, será que tem eficácia? Tu não vai ter o mesmo efeito do que fazer na data certa, com os reforços certos, né, na hora certa, mas tu vai ter alguma proteção ainda, vai ter mais proteção do que deixar sem, né? Então, seja a hora que for fazer a vacina, alguma proteção ainda vai dar. Melhor do que talvez ficar sem nada. E o que o pessoal aqui de produtor de ovos, vamos dizer, o que ele mais questiona? Qual é a carência assim, desse pessoal do produtor de ovos? Sabe me dizer assim, o que ele mais tem... O que ele mais tem carência? O que ele precisa ter mais, assim? O que precisa ter mais, talvez, é ter mais números, né? Ter mais controle de todos o processo da granja, talvez. Hoje a gente está indo para uma época que o número vai fazer muita diferença, né? O resultado final, para ele conhecer realmente, né? Ter a granja na palma da mão. Hoje já existe, né? Várias maneiras de tu tá com o celular aqui, tu conseguir ver lá na granja tudo, quanto ovo tá colhendo, quanto tá passando, né? Então eu acho que ainda falta um pouco disso. No nosso mercado, o produtor tem mais esses números na mão. Posso te dar uma
uma visão que eu tenho, às vezes eu vejo que o avicultor, às vezes ele até tem alguns certos números. O que ele não tem ainda é transformar os dados em informação. É isso aí. Então, existe aí muitos produtores que têm um pouco de dificuldade de conseguir ter essa informação dos dados que ele tem. Isso, porque assim, uma coisa é dados, outra coisa é informação e outra coisa é conhecimento. Então, eu acho que o que acontece muitas vezes? O avicultor, ele vai lá, computa, pega dados, aí dados aqui ele tem, por exemplo, esse tipo de nutrição me resultou tal resultado. Beleza. Agora, o que eu faço com esse resultado? Bom, isso me dá... Então, devido a esse resultado, eu vou acrescentar isso, aí gera conhecimento. Sim. Então, pra gente que em alguns momentos é fornecedor de nutrição, fornecedor de genética, fornecedor de equipamento, a gente não consegue mostrar que aquele investimento que está fazendo vai resultar em tanto de renda a mais para ele, né? Que vai ter um melhor desempenho, né? Então, existe muito no mercado locais que a gente não consegue mostrar essa diferença que vai dar por não existir um número específico, não conseguir ter esses números para a gente. Então, em alguns momentos, para a gente é difícil até, né? Tu às vezes trabalha com produtos de um valor agregado um pouquinho maior, né? E ser questionado, tá, mas por que o teu é mais caro? Para que eu vou pagar mais caro pelo teu se o do concorrente é mais barato? Mas esse é um grande defeito que eu vejo às vezes no produtor, é querer preço. Ele não vê resultado. Isso. Ele quer preço. E isso eu acho errado, cara. E justamente onde ele vai mais buscar preço é onde ele tem menos informação, né? Porque daí para ele é só o custo da fórmula em si, o custo lá que é o importante, né? Sim. Só que ele não está vendo que, né, ele está pagando um pouquinho mais aqui, que não é um custo, é um investimento que está trazendo muito mais retorno para ele, né? É verdade. Então, essa é uma das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, que é conseguir mostrar essas diferenças de potencial. Nada talvez... nada é muito mais caro à toa. Não né? é. Se ele tem um custo um pouquinho mais alto... É porque talvez tenha uma tecnologia a mais, porque talvez tenha uns níveis nutricionais um pouco melhor, né? Então, mas a gente às vezes acaba batendo muito no preço, que é o comum, né? É verdade. E uma coisa também, e o que você acha talvez porque aqui no São Ludgero, eu falei com o presidente, com o Mose, que é o Marcondes, tá? E eu falando, olha, nós tivemos agora o simpósio da CAVE, simpósio de matriz e também para incubatório. E, poxa, nós temos lá em São Ludgero, uma cidade que é polo produtora de ovos comerciais. E nós não temos em Santa Catarina um evento que reúne um pequeno simpósio para trazer informação pro pessoal. Sim. Nós não temos aqui. Não. Santa Catarina a gente tem um pouco de dificuldade por isso. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Ou seja, aí eu trouxe o presidente, perguntei, presidente, o que você acha de um evento? Falei com o prefeito, o prefeito aqui, o Clay Rodrigues, falei com o próprio hotel aqui, que é o do Pedro, aqui o Internacional, junto com o Christopher. Eles falaram, Adriano, olha, a gente está aberto a fazer um evento pro pessoal. E nós temos aqui os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores e apoiadores, que talvez possam promover cursos e palestras a fim de gerar mais informação e trazer mais dados e trazer mais informação. O que você acha dessa ideia? Não, isso aí é excelente, né? Mas... Eu acho que a gente está um pouco deficitário nisso aí e ter próximo dos nossos produtores essas informações, né? Porque hoje, se tu quer informação, tu tem que ir para São Paulo, feiras, tem que buscar congressos fora, porque não existe nada Santa Catarina exclusivamente para apoideira, né? Mas aí que eu faço aí que eu falo e faço a minha culpa, mas não é porque o pessoal talvez não seja tão bem unidos. Porque existe uma certa separidade assim, entre eles aqui. E eu queria talvez pegar uns 2, 3, 4 líderes e dizer, olha, vamos fazer a nossa feira, o nosso evento e trazer, nós temos que trazer a associação. A gente precisava ter uma associação de produtores de ovos que brigasse pelo setor, né? A gente vê, isso é um defeito que não se conseguiu, já se existiu conversas no passado para montar uma associação, mas não conseguiu ainda unir, não conseguiu talvez
ter as pessoas certas que conseguissem unir isso. Unir talvez não vai conseguir. Mas uma liderança, eu acho que falta uma liderança. Algumas lideranças que puxassem à frente e brigassem pelo setor. Porque teria muito mais força, né, se existisse uma representatividade do setor do que cada um por si querer brigar por alguma coisa, né? É verdade. Principalmente aí a gente vê muita fiscalização de SIDASC, de ministério, né? E se vai um produtor sozinho, ele não tem força. Agora, se existisse, existe a representação de todos os produtores, né? A força seria muito maior, não tenha dúvida. Mas aí eu faço, por exemplo, se o pessoal da CAB, eu tenho um relacionamento agora direto com o presidente, direto com os diretores lá, a gente teve aqui também o Jorge, cara, eles estão com vontade de fazer. O problema é que, às vezes, a falta de união faz com que o setor não vá para frente. Agora, talvez eu possa falar com o pessoal lá, talvez designar uma pessoa para fazer a representação do pessoal de produção de ovos. Mas aí também tem aquela questão, poxa, vamos desenvolver ainda mais o setor de ovos aqui em São Luís. Mas o pessoal também precisa participar também, sim. Silvio. Não, e aí concordo, é que peca, entendeu? O pessoal tem que participar, cara. Não é assim, ó. A gente tem que parar de ficar no nosso sofá e dizer assim, alguém tem que tomar uma providência. Não, para aí. Nós vamos tomar a providência. Mesmo que Silvio, eu não gosto muito da sua pessoa. Não tem problema, mas nós temos a mesma intenção de desenvolver o nosso setor. Mas o objetivo é comum, né? O objetivo é comum. Eu acho que talvez e você é uma pessoa bem influente aqui em Santa Catarina, aqui em São Lugero, talvez eu vou te pedir ajuda também para a gente poder desenvolver, agitar o pessoal aí aqui de São Lugero. Não só São Lugero, mas também lá pra cima também, nós temos o Clodoaldo, nós temos lá o pessoal do Ronk, Kazuki. Não, a gente tem um monte. Tem algumas lideranças que talvez conseguiriam montar alguma espécie de associação, né? Eu acho que existe isso aí. Só que realmente, que nem tu falou, o pessoal também tem que, né, às vezes sair da cadeira e realmente ir buscar isso aí. Não ficar pensando que eu vou fazer, mas eu vou ajudar todo mundo e ninguém vai me ajudar. Eu acho que é uma situação que vai ser bom para o setor isso aí. Eu acho que criar uma associação nova, eu acho que é muito burocrático. Eu acho que talvez o que eu faria era trazer a associação que já tem para o nosso lado. Porque essa associação que já tem... Já tem um modelo, né? Já tem uma organização. E né? já conhece as pessoas certas. Os caras conhecem as pessoas. Quer falar com o governador, o pessoal fala. Quer falar com o secretário, o pessoal fala. Com o Santinho, o pessoal fala. Então... Isso pode ser um caminho talvez interessante. Porque o que se pensou talvez foi em montar uma associação, né? A partir do momento que tu pensa em montar, essa organização, ninguém quer tirar o tempo para fazer isso aí. Agora tu já tiver uma associação e trazer ela e agregar, eu acho que pode ser um caminho bem interessante. Por exemplo, a Asgave lá tem o Zé Eduardo, que tá fazendo o Zé Eduardo tá fazendo um ótimo trabalho lá no Rio Grande do Sul. Poxa, tem várias grandes produtoras de ovos que fazem parte lá das Gavi. Exatamente. Cara. Muitos, e a gente vê o desenvolvimento disso aí, a gente vê que isso só tem a ajudar. Tem a Ovos RS lá que promovem a... Cara, eu acho que... E eu acredito muito, Silvio, que aqui o pessoal de São Lugero, ele quer e vai ser bom pra ele. Agora, eu acho que o que tá faltando só é uma liderança. E talvez você seja uma pessoa... que consiga transacionar nas granjas e consiga o pessoal, poxa, vamos unir aqui. Num primeiro momento, talvez trazer algumas granjas, algumas pessoas chaves, né? Que daqui a pouco o pessoal começa a notar que a coisa realmente está funcionando e uma coisa séria que está ajudando. Já falei com o Johnny ali, o do Gucci, já falei com ele. Aí todo mundo começa a entrar ver isso com melhores olhos, né? O Johnny do Gucci, já falei com ele. Johnny, tem que vir aqui no Podcasts também, falei com o Johnny. Tô aí tentando falar com o Dirlânio, ele me falou, Adriano, fala também com o próprio Adriano lá da Ovos Lindsay, né? A própria Lindsay, né? Isso, aí tem lá o Dirley também. Sim. Tem mais... O pessoal lá do Becker, o Eduardo Becker, o Igor, né? Então, e o bom disso aí é que são pessoas jovens, né? São pessoas outra novas, mentalidade, cara. Com uma mentalidade muito desenvolvida, pessoas extremamente inteligentes, né? Que teriam
Eu acho outra mentalidade e outra visão sobre isso aí. Eu acho que agora que a gente tem aqui ó, a autorização do hotel, a autorização do prefeito de Gravatal, a autorização do pessoal, o ok do pessoal da associação, eu acho que nós deveríamos fazer tipo assim um mini simpósio aqui para nós, São Ludgero, trazer aqui genética, trazer nutrições, trazer equipamento, trazer o pessoal para vir da palestra, as micotoxinas, entendeu? Vamos fazer um evento regional nosso aqui, convidar o pessoal lá de cima, o Clodoaldo Friolar, convidar o pessoal da Áurea, meu Blumenau lá, que é o Kazuki, o Ronk, quem mais tem lá pra cima lá? Daí tem o pessoal da Granja Áurea de Florianópolis, também. Biguaçu, né? Biguaçu, e tem depois o pessoal lá do norte, lá do oeste, né? Sim, o oeste tá crescendo. O oeste tá crescendo muito em postura comercial. Tem Brasova. Cara, tem muita gente, cara, que a gente pode convidar para vir participar. E talvez até aqui nós nos unirmos e escolher algumas lideranças ali e falar, cara, vamos ter que lutar pelo nosso setor. Não tem a dúvida. Brigar por impostos, sei lá. Exatamente. Entendeu? Eu acho que não é só essa questão de treinamento. Talvez o mais importante disso aí é ter uma representatividade no setor. Alguém que fale pelo setor de postura. Exatamente. E não só brigar, e não só brigar por preço. É preço. Não. Ideias do setor. Ideias do setor. Isso aí. Ter alguém com essa cabeça aberta, né? A cabeça que e ver que realmente precisa ter alguém. O setor de poedeiro precisa ter uma representatividade e ter força, né? Porque a gente está falando aqui em Santa Catarina hoje de 4, 7 milhões de galinhas. Pois então. 7 milhões de galinhas. Poedeiras, né? Então, é uma produção que já tem uma representatividade, né? Já tem uma força, já tem e precisa ter uma organização para conseguir isso aí. 7 milhões de galinhas? 7 milhões de galinhas Santa Catarina está chegando próximo a 7 milhões de galinhas. Poxa, não, eu tô pensando 7 milhões de galinhas é que um produtor de São Paulo tem só, né? Não dá pra gente... Poxa, eu fico pensando, 7 milhões do estado todo e São Paulo só tem 7, cara. E é outra realidade. Outro, cara. Mas se a gente for pensar na população que tem em Santa Catarina... Mas quantas famílias não estão sendo beneficiadas nessas 7 milhões? Sim. Entendeu? Tem essa questão também, né? Não, é uma cadeia muito grande. Uma cadeia muito grande de pessoas envolvidas nessa... Verdade. Silvio, quando o papo é bom, se vai muito rápido, passa rápido pra caramba. O pessoal que queira te seguir e acompanhar, agradecer você, gostaria de agradecer. E o pessoal que queira te seguir, pode te acompanhar nas redes sociais? Claro. Estamos à disposição, né? Como ele faz para te encontrar lá? Nutricil Representações, né? Tem o Instagram aí que estamos à disposição. Bombando. Né? Precisar de alguma coisa aí, a gente está sempre à disposição. Valeu. Com certeza. Vou também agradecer a você que chegou até aqui, esse bate-papo maravilhoso com o Silvio. Agradecer os nossos apoiadores, agradecer a Novogen, a Fujikura, a Quilbra, a Frata Embalagens, Mutec e também a Agroenergy. Agradecer você que chegou até aqui, pedir para você, se não é inscrito ainda, se inscrever no YouTube, seguir lá no Instagram, deixar seu comentário, alguma sugestão, pode deixar ali. Vai lá, dá aquela curtida bacana para nos ajudar. Nosso muito obrigado, nosso valeu. Tchau, tchau. Até mais.